Um de vocês, acho que foi Irachmiel, ele tinha feito a pergunta por que nós lemos o Salmo 27 agora nos dias de Elul. Perfeito, Shkoyach. Então, o tema vai ser para responder a tua pergunta. Para eu poder Obrigado. responder de forma adequada. Então, fiz Toda uma raba. pesquisa, um estudo mais profundo. Eu vou então hoje falar sobre isso, que aliás, a gente tem aqui o ciclo de Salmos, que muita gente gosta, e condiz também com o mês de Elul, tem tudo a ver com Tchuvá e etc. Então, vamos estudar esse Salmo. Então, vamos lá. O que acontece? Nós temos, a partir de Rosh Chodesh Elul, uma leitura diária do Salmo 27 no meio da reza, mais para o final. Um pouco antes do Além. De manhã a gente faz antes do Enkelokeinu e à tarde a gente faz antes do Além. Esse salmo nós falamos de Rosh Chodesh Elul até Rosh Hashanah Rabbah, que é aquele dia que a gente dá muitas voltas em volta da Bimá. E o que acontece? A pergunta é, você lê esse salmo, você não vê nada escrito, por exemplo, o rei Davi tem vários salmos que ele fala, Deus, eu me arrependo do meu pecado, e etc. Basicamente se referindo ao pecado de Batsheva, famosa história de Davi com Batsheva, e etc. Poderia se pegar, por exemplo, o Salmo 51, que lá ele alude, ele fala claramente sobre o pecado dele, ele se arrepende, etc. Esse salmo, aparentemente, não tem nada a ver com o tema de Tchuvá, com o tema de Elul. Então, quando você lê ele, você se pergunta qual é a ligação dele com o mês de Elul. Então, hoje, a gente vai fazer a primeira parte desse shiur, explicar o tema geral do salmo, alguns conceitos gerais, e, Bezrat Hashem, numa próxima, a gente vai fazer a leitura do salmo, os versículos, e aí a gente vai comentando sobre cada versículo. Então, o seguinte, esse costume, existem discussões aonde ele começou, quando ele começou e por que ele começou. Então, tem alguns motivos diferentes, e esses motivos, aparentemente, eles explicam, mas não justificam. Ou seja, esses motivos vão falar, olha, nesse salmo tem uma palavra que alude a Elul. Nesse salmo tem certa letra que alude ao mês de Elul. Tá bom, ok. Você poderia, entre aspas, conseguir essas alusões em qualquer outro salmo, entre aspas, né? Então, será que não existe uma conexão mais profunda do tema geral do salmo, ao invés da gente apenas se apegar aos detalhes? E esse é o tema da aula de hoje. Primeiro eu vou comentar, trazer o que os comentaristas eles trazem em relação aos detalhes, uma palavra, uma letra desse salmo, que ele alude ao mês de Elul, e depois a gente vai entender o tema geral desse salmo, que ele explica para a gente, de maneira muito mais profunda, da gente enxergar o que é o mês de Elul e o que é a Tchuvá, o que a gente tem que fazer nesses dias agora para a gente se preparar para o Rosh Hashanah. Então vamos lá. Eu vou falar algumas explicações. Número 1, no final do salmo, você tem a palavra Lulei. Lulei são as mesmas letras da palavra Elul invertidas. Então você tem aqui uma alusão. Próxima, você tem nesse salmo 13 vezes o nome de Hashem, Yud Kei Vav Kei, o tetragrama. 13, ele corresponde aos 13 atributos de misericórdia de Deus, que nessa época de Elul, essa misericórdia divina está exposta, ela está acessível. Por isso que a gente diz que o rei está no campo. Deus ele está acessível porque a misericórdia dele está super acessível. Então, nesse salmo, você tem 13 vezes essas palavras. Depois, logo no início, você tem logo no início o primeiro versículo, você vai ler David Hashem Ori Veishi. Deus o Deus de David, ele é minha luz e minha salvação. Minha luz, diz o Midrash, se refere a Rosh Hashanah, Ishi, minha salvação, se refere a Yom Kippur. Le David Ori, Ori é minha luz, ele não explica porque a luz se refere a Rosh Hashanah, mas Ishi, a minha salvação, é porque no dia de Yom Kippur, Deus, ele salva a gente através da Tchuvá. Essas são as explicações clássicas. Que ainda você se pergunta, fala, bom, tudo bem, eu entendi, tem uma dica aqui, uma dica ali, mas será que o tema geral do Salmo, ele não tem uma mensagem para a gente, um pouco mais direta, sobre o assunto de Tchuvá? Então, esse Salmo, a gente pode fazer uma análise geral e dividir ele em 3 partes. A primeira parte, o David Amelech, ele está trazendo para a gente, na verdade, ele traz para nós o problema dele, o desafio dele,
que ele é Mimira. Primeiro ele fala para Hashem, um instante. A primeira parte, ele fala para Hashem quanto que ele acredita em Hashem. Mimi Ivchad, de quem eu temerei? Eu acredito em Hashem. A segunda, ele pede ajuda de Hashem. E na terceira, ele reforça o seu bitachon. Então, mesmo que você não lembre o salmo de cor, mesmo que você não saiba a tradução, esse é um salmo que ele descreve 3 temas. Fé em Deus, e ele declara a fé dele. Ele pede que Deus salve, e por último, ele reforça a sua esperança. Ele termina com as palavras Kavei El Hashem. Vamos esperar por Deus, vamos ansiar, vamos confiar em Deus que ele vai nos ajudar. Esses são os 3 temas. O que tem de curioso nesse salmo? Nesse salmo nós temos, na verdade, um conflito claro que o Davi está passando. Quando foi que Davi Amelech ele falou esse salmo? Nós sabemos que cada um dos salmos ele tem uma história por trás. E a história da vida de Davi não foi nada fácil. Quem lembra, só um resumo bem rápido da vida dele, ele, do momento que ele foi ungido para ser rei, ele começou a ser perseguido pelo sogro rei Shaul. Depois, ele teve 2 de seus filhos que se rebelaram contra ele, inclusive profanando suas esposas, querendo matá-lo, e ele foi obrigado a fugir por causa de seus próprios filhos. O Davi Amelech, ele cometeu aquele ato com a Batsheva, que por isso ele ficou até o final da sua vida, se lamentando e fazendo tshuva pelo seu ato. Ele teve que encarar várias guerras, ele teve que fugir várias vezes, e ele precisava, em cada um desses momentos, ele precisava de ajuda, de Hashem. E nesses momentos cruciais, nesses momentos de tanta aflição, medo e etc., é que você conhece a índole de uma pessoa. Quando você está com uma pessoa em situação normal, todo mundo sabe ser educado, todo mundo sabe falar bonito, todo mundo sabe ser cordial e assim por diante. O bicho pega, como se diz, você conhece a pessoa num momento de aperto, quando toca no bolso, quando a pessoa, Deus nos livre, está numa situação de guerra, e você vai ver quem são as pessoas que elas estão dispostas a ajudar e quem são as pessoas que estão preocupadas consigo mesma. Na hora, nesses momentos, que se revela quem é a pessoa. E da vida Amelech, a gente vê uma coisa super curiosa. Para explicar isso, vamos apenas dar um pequeno exemplo. Quando eu tenho uma pessoa que ela está com fome, a pessoa está faminta, está no jejum. Então pode ser que ela se distrai, está no Yom Kippur, ela se distrai um pouco com a reza, ela cheira lá o etrog, cheira lá o limão, faz a brachá, e assim por diante, se distrai. Mas passa um tempo, a dor no estômago volta, e ele lembra que ele está com fome. Quando você tem alguma coisa que está te incomodando o tempo todo, em algum momento isso vai aparecer. Você consegue se distrair, mas o teu sentimento básico é aquele sentimento que está te incomodando. E o que acontece? Às vezes a gente consegue enxergar a parte superficial. Normalmente a gente conhece a superfície das pessoas. A gente conhece o exterior das pessoas. Mas quando a fome aperta, é aí que você descobre quem é ela. O que a gente descobre do rei Davi nesses momentos de tanto aperto e tanta aflição que ele estava sofrendo? Ele, por um lado, nesse capítulo, ele não fala, gente, eu confio em Deus, eu ganhei a guerra, tá tudo bem, vamos ficar tranquilo. Não. Você percebe o conflito que Davi Amelech está passando. Primeiro ele declara, Deus, eu confio em você, acredito em você. Depois ele começa a descrever o que ele está passando. Ele não está ignorando os momentos difíceis. E ele fala, Bikrov alai mereim, quando as pessoas vêm se aproximar de mim e eles querem me fazer o mal, e assim por diante. Eu peço para Hashem, e assim por diante. E ele vai descrevendo a luta, a guerra que ele está passando. E no final, ele reforça a sua fé. E olha que curioso. Não é que no final do salmo ele bate palma e fala, eu ganhei, está tudo certo, maravilhoso, parabéns, obrigado Hashem. Não. Ele termina com um tom de esperança. O que quer dizer esperança? Esperança significa, eu ainda estou sofrendo. Eu ainda estou no meio dos meus conflitos, mas eu espero, eu vou reforçar a minha fé para que no final das contas eu possa ser vitorioso. Então, nesse salmo, você não tem um tom de vitória, você não tem o tom de
confiança no sentido que já ganhei. Você tem uma dissertação muito honesta de David Ameller dizendo o que ele está passando. Está difícil, mas eu acredito. E não, como muitas vezes a gente enxerga, que o tzadik, para ele não tem problemas, ele supera tudo, ele confia em Deus. Não. De maneira muito real, ele descreve o problema dele e ele se esforça para aumentar a fé dele, a esperança dele em Deus. Esse é o tema geral desse salmo. Vamos voltar agora para o nosso tema de Tchuvá. Quando a gente fala no mês de Elul, a palavra Tchuvá, às vezes para muitas pessoas, provoca sentimentos negativos. Quando você fala Tchuvá, muitos lembram o Yom Kippur, jejum, sofrimento, bater no coração, chorar, remorso. Mas vamos tentar entender de maneira mais profunda o que é a Tchuvá. Será que vale um mês no ano, ou um dia, o Yom Kippur, um dia no ano, que eu resolvo tudo? Vamos ser honestos. Sejamos honestos. Será que dá para a gente, em um mês, resolver tudo? E aqui você sabe que ano que vem você vai voltar. E, eventualmente, você pode errar de novo. Como que a Torá espera da gente? Como que a Torá já fez esse programa de recuperação em um único mês? Tá, nós temos todos os dias, a gente bate no coração, etc. Mas qual que é o objetivo? Por que a Torá dedica um mês ou um dia específico para a Tchuvá? Se a Tchuvá deveria ser, e ela é todos os dias, qual que é a diferença, então, da Tchuvá do mês de Elul para a Tchuvá que eu posso fazer no resto do ano? Tudo bem, Deus está mais acessível. Muito bom. Mas será que faz uma diferença no tipo de Tchuvá que eu vou fazer? Será que quando eu bato no coração hoje é diferente da minha batida no coração antes do mês de Elul? E aqui vem justamente a resposta. A gente falou no último shiur, ou penúltimo, a gente falou que a grandeza do mês de Elul, a diferença do mês de Elul é que ele tem dois opostos funcionando simultaneamente. Por um lado, nós estamos na rotina. Por outro lado, Deus está extremamente acessível como se fosse um dia de Yom Tov, um dia especial. Então, Hashem, ele não se revela, ele não mostra toda a sua glória, por isso o exemplo dado pelo Alter Rebbe é que o rei está no campo, o rei está com uma roupa de camponês, ele não te mostra que ele está aqui, mas saiba que ele está totalmente acessível. Se ele mostrar que ele está aqui, nós saímos da rotina. Por isso ele se esconde, entre aspas, ele não mostra que ele é rei, mas quem é esperto aproveita esse mês, já para poder se aproximar de Hashem. O que isso tem a ver com o nosso tema? A gente acabou de falar. O David Amelech, ele não está num tom, ele não está num estado de espírito onde ele levantava à meia-noite, cantava para Deus, o violino, sua harpa tocava e está tudo maravilhoso. Eu esqueço os problemas, eu estou num nível mais elevado. Isso pode ser que acontece em Rosh Hashanah. Isso pode ser que acontece em Yom Kippur. Mas no mês de Elul, o David Amelech ainda está na rotina. Eu estou encarando inimigos. Eu estou precisando reforçar minha fé. Kavei El Hashem, ele diz para si mesmo e diz para nós. Vamos tentar reforçar nossa esperança em Hashem, apesar das dificuldades. Eu não estou num momento de auge, eu não estou num momento onde tudo parece pequeno, tudo parece irrelevante. Vai ter esses momentos, vão ter esses momentos mais para frente. Mas agora eu ainda estou dentro da minha rotina. Continuando. A gente falou no início que existe aquela palavra lulei. Lulei. O que quer dizer lulei? A palavra lulei significa lulei remanti. Se não fosse, se eu não tivesse acreditado na bondade de Hashem, etc. Isso quer dizer lulei. E aí você pergunta, lulei são as palavras elul. Tá bom. O que isso ensina para a gente? Então, tem duas explicações. Explicação número 1. Lulei é a palavra elul, literalmente de trás para frente. De trás para frente. O que lembra para nós de trás para frente? Esse é o momento da gente fazer a retrospectiva. Retrospectiva significa olhar de trás para frente. A gente virar para trás, tá certo? Inverter o Elul, né? Você inverte e você começa a olhar para trás e ver tudo aquilo que você fez durante o ano. E qual é o objetivo desse Lulei? Elul. Ani ledodi vedodili. Eu para o meu amado e meu amado para mim. Lulei, olha para trás. Qual é o objetivo de você olhar para trás? Para você agora
retificar, reguiar, ou quem usa o Waze, ele fala recalculando, né? Antigamente você tinha antes ainda do Waze, você tinha lá o GPS, e ele fala recalculando. O que significa? Você entrou na rota errada, e de repente, passa alguns instantes, ele percebe que está no lugar errado, e ele precisa fazer um recálculo. Para quê? Para te dar o retorno, para você voltar para a estrada correta. Então, ao longo do ano, a gente está na rotina. A gente está deixando as coisas rolarem. E a gente sim se arrepende. A gente erra, a gente bate no coração, a gente erra e bate no coração. A diferença da Teshuvá do Elul, que agora a gente tem que fazer uma retrospectiva geral. Para quê? Para mudar o nosso objetivo. Para mudar a nossa rota. Para colocar novamente a gente dentro do trilho. Esse é o tema de Elul. Então, o David Amelech, ele fala para a gente, eu estou no meio da guerra, mas, Kavei El Hashem, vamos esperar para Hashem. E mais uma coisa bonita, olha que interessante. Lembra que eu falei no início a questão do cara que está com fome? Quando ele está com fome, vira e mexe, ele vai voltar e vai falar da fome dele. Dá um outro exemplo. O cara que está com a cabeça no futebol, ele pode falar de negócios, ele pode falar de viagens, mas no final da conversa ele vai falar, você viu quando foi o jogo ontem? A pessoa que está metida em políticas, em qualquer papo, de algum jeito, ele vai acabar falando da política. É isso que está na cabeça dele. David Amelech, quando ele foi pressionado, quando ele estava numa situação de fuga, quando ele estava fugindo, aliás, eu comecei a falar em qual situação que ele estava, David Amelech, eu acabei esquecendo de terminar. Tem discussão em qual situação que David Amelech estava, mas uma das situações, uma das possibilidades que ele compôs esse salmo, foi quando ele estava fugindo justamente do sogro dele, o Shaul. Então ele estava num momento de fuga, um momento de guerra, pessoas querendo matar ele. E naquela hora, o que ele fala? O que você espera de uma pessoa no momento que ela está sofrendo? Que ela está literalmente lutando pela sobrevivência? Me dá comida, me dá água, me dá proteção. David Amelech, na hora que pressionaram ele, ele vira e fala, Hashem, Hashem, eu quero só uma coisa. Aí Hashem vira e fala, bom, deixa eu ver, o que você quer? Você quer água? Você quer proteção? Você quer saúde? O que você quer? Eu tenho um pedido para Hashem e esse eu vou pedir. Qual que é? Shifti beveit Hashem kol yemei chayai. Por favor, Hashem, deixa eu sentar na sua casa todos os dias da minha vida. Sentar na sua casa significa que eu possa estar no seu palácio, no Beit HaMikdash, que eu possa estar, na verdade, dando os valores adequados para as coisas que realmente merecem valores. Quando se apertou o coração de David Amelech, ele não pediu água, não pediu comida. O que ele pediu? Eu só quero uma coisa, Hashem. Eu só quero sentar no seu templo. Eu só quero você, Hashem. É isso que destaca o David Amelech na maioria das pessoas. Ele, ao invés de pedir as suas necessidades básicas humanas, que é isso que você precisa, especialmente no momento que você não tem elas, David Amelech, ele fala, a minha dor de barriga, a minha política, o meu futebol, o que eu tenho de mais forte na minha vida, que mais me importa? Eu quero estar conectado com Hashem. E é esse sentido que David Amelech está tentando, está transmitindo para a gente, de que quais são os nossos valores. Um momento de Elul, eu preciso sim lembrar das coisas que eu fiz errado, etc. Mas não é apenas uma tshuvá específica, eu errei disso, eu errei daquilo. Eu tenho que passar a me perguntar nesse mês, aonde está a minha cabeça? Aonde eu estou metido? Quais são as coisas que me dão alegria? Será que são as coisas materiais ou os valores divinos? Essas são as perguntas que a gente deve se fazer. Agora eu quero me perguntar, eu vou me perguntar. Sha'alti é pedir e perguntar. Eu quero fazer uma pergunta. E a gente deve se perguntar, quais são os meus valores? Quando eu estou apertado, eu preciso parnassá, e claro que Hashem vai dar parnassá. Eu preciso de saúde, claro que Hashem vai dar. Eu preciso de nachas, é claro que Hashem vai dar. Mas quando aperta, e esse momento é um momento de Elul, que a gente está tentando se apertar no sentido da gente tentar espremer e tirar o nosso interior para fora, revelar a nossa essência, nós devemos tentar redirecionar. Voltar para a rota significa um balanço geral e dizer, será que eu estou no caminho certo? Será que os valores que eu estou dando para a minha vida são os corretos? E esse tipo de tchuvá não é especificamente para alguém, como diz, para um rachá. Mesmo uma pessoa que senta e estuda a Torá o dia inteiro, e a pessoa faz mitzvot o dia inteiro, a pessoa deve fazer um balanço. Será que eu não estou fazendo isso pelo meu próprio ego? Será que eu não estou fazendo isso com interesse?
Será que eu estou realmente fazendo isso com alegria? Será que eu estou fazendo isso de forma genuína? Essas perguntas morais, essas perguntas de sentimentos, essas são as perguntas principais. E uma vez que eu mudo a minha rota, então agora eu não vou ter pedras mais no meio do caminho. Eu não vou ter mais, eu não tenho o perigo de entrar numa rua sem saída. Na hora que eu volto, o meu foco para o lado certo, a gente tem realmente Shivti bebeit Hashem kol yemei chayai. A gente vai sentar na casa de Hashem todos os dias da minha vida. Antes de abrir para perguntas, essa passagem lembra? A gente fala, bom, o rei Davi era um homem muito grande. O rei Davi é um tzadik. Ele conseguia, na hora da guerra, lembrar de Deus. Ele conseguia pedir para Deus, em vez de pedir água, ele pediu Torá, ele pediu se aproximar de Deus. Mas quem de nós pode chegar perto disso? Então, aqui eu vou comentar com vocês uma história que o Rebbe uma vez contou num Fabrengen, chorando. O Rebbe ficou muito, muito emotivo naquele momento. Ele falou o seguinte: eu recebi uma carta de uma criança que estava na União Soviética na época. E essa criança, ela conseguiu mandar uma carta, que número um, já conseguir mandar uma carta para fora da União Soviética, isso já era um risco muito grande. E passava por um censo e etc. O Rebbe na União Soviética ele era chamado do vovô, o Zeide. Então, todo mundo sabia que quando era uma carta para o Zeide, era uma carta para o Rebbe. Esse era o código secreto que eles tinham. E o Rebbe falou, eu recebi a carta de uma criança, que ele está na União Soviética. A gente pode imaginar que ele não tem comida direito, ele não tem as condições básicas que um ser humano precisa, ele tem tantas dificuldades, o pai dele não pode trabalhar, porque se não tem um emprego, se você não trabalha no Shabat. A pessoa passa todos os tipos de dificuldade, perseguição e etc. E essa criança escreveu uma carta, ele escreveu para o Rebbe, Vos menton asedaven sich nicht. O que eu posso fazer que a tefilá não está indo, não estou conseguindo rezar com toda a kavaná. O Rebbe chorou e falou, imagina, esse é o pedido da criança. Ao invés de ele pedir, Rebbe, me tira daqui, eu quero fugir para os Estados Unidos, eu quero fazer aliar para Israel, eu quero um pouco mais de comida, eu preciso de um pouco mais de paz e serenidade. O que ele fala? Eu estou preocupado porque a minha reza não está com toda a kavaná. O Rebbe falou isso de forma muito emotiva. E quando a gente escuta essas histórias, não estamos falando aqui de um tzadik, não estamos falando aqui de uma pessoa extraordinária, estamos falando de um judeu simples, de um Yehudi. Qual é a vantagem? É uma criança, ele tem a pureza. Nós somos capazes de começar, nesses momentos, dar o valor adequado para aquilo que a gente precisa dar o valor. Com certeza, se a gente pedir para Hashem, eu quero rezar melhor, o resto vai ser consequência. Saúde, narres, parnassá, etc. Tudo isso vem de forma automática. Mas vamos focar naquilo que a gente realmente precisa focar. Esse é o tema geral do Teilim. Concluo por aqui. Eu vou abrir para perguntas.